Olá pessoal, meu nome é Renan, retornando aí para concluir esse formulário de pedidos. Vou explicar agora a parte dessa page aqui do multipage, que é a condição de pagamento. Então o que a gente tem nessa guia após ser inseridos os dados e ser confirmado todas as entradas dos pedidos, eu vou ter nessa page aqui o valor total do pedido e eu posso escolher a forma de pagamento aqui, à vista ou parcelado. E dentro de à vista eu tenho as formas de pagamento e de parcelado também. Quando eu habilito essa opção de parcelamento, ele libera crédito e boleto, que são formas só de pagamento parcelado. E se for à vista, eu não posso ter pagamento à vista no boleto ou crediário, então ele desabilita essas informações aqui. Bom, quem tiver comércio aí puder dar uma ajuda também e explicar melhor essa questão, porque pagamento parcelado pode ser no cartão de crédito também, mas daí depende, é parcelado para quem paga, não para quem recebe. Então aqui tem uma dúvida nessas questões aqui, que quem souber melhor como funciona aí pode me ajudar também. Mas vamos adiante. A questão é a seguinte, eu vou ter um valor aqui que ele vai estar puxando dependendo da quantidade de produtos que eu tiver inserindo. Então ele vai ter o produto lá, ele vai ter um total e esse total vai estar aqui também. Então se eu for na opção à vista, ele vai fazer o cadastramento numa dessas formas de opção de pagamento ou parcelado. Parcelado eu posso crediário ou boleto. Então, quando eu seleciono crediário ou boleto, eu posso inserir o número de parcelas que eu quero fazer esse pagamento. Aqui no espaço para o relatório lá são no máximo 12 parcelas, duvido que haja alguma forma de parcelamento aí direto mais que isso. Mas a princípio eu coloquei para 12 lá. Então você vai colocar o número de pagamentos, ele já vai fazer divisão do valor total pelo número de parcelas e vai deixar em aberto o campo data aqui para você selecionar o primeiro registro e colocar a data do primeiro pagamento, e na sequência ele já gera todas as datas na sequência aqui com periodicidade de 30 dias. Então o código que gera tudo isso daqui, vamos dar uma olhada nele. Então aqui eu tenho o objeto TXT total condição e aqui eu tenho a guia, a caixa de texto TXT parcelas. Dentro da caixa TXT parcelas eu tenho um evento que é com o procedimento change. Então eu dou 2 cliques lá, mudo o procedimento para change e descrevo a ação que ele gera. Então a primeira coisa que ele vai fazer quando eu selecionar, fizer alguma alteração dentro dessa caixa de texto, ele vai limpar a list view forma de pagamento, list itens.clear, e caso ocorra algum erro, como apagar o valor no campo, parcela corrigir, então ele, para não gerar mensagem de erro e não interromper o código e ir para o depurador de código, coloco novamente aqui esse tratamento de erro, ou um erro resume next. Então caso essa caixa de texto fique vazia e como ele não vai poder gerar uma operação com valor vazio, ele daria o erro, então eu coloco o código aqui para evitar que isso aconteça. Então aqui eu gero variável parcela, valor parcela e forma de pagamento. Então eu atribuí criei as variáveis e vou assumir que o valor de cada uma dessas variáveis aqui vai depender da opção que tiver sido selecionada. Então eu coloco com uma condição aqui, se o opt button dinheiro for verdadeiro, então forma de pagamento vai ser dinheiro, e assim sucessivamente para todos os opt buttons aqui que eu tenho. Então quando um tiver selecionado, a minha forma de pagamento vai receber o nome correspondente e encerra a comparação. E o cálculo das parcelas é tranquilo também, eu vou pegar parcelas que foi digitado, vai receber o valor que vai estar dentro da caixa de texto, e ele só vai pegar o valor lá do meu TXT total condição e divide pelo número de parcelas para saber o valor da parcela. Daí acontece o laço para que essas parcelas sejam lançadas lá na quantidade de parcelas. Então como eu sei que a variável parcelas recebeu o valor que foi digitado aqui, então eu vou fazer um looping, um laço, para que ele vá do 1 até o número de parcelas,
que existem dentro dessa forma de pagamento. Então eu seleciono dou um set e chamo de LI a minha list view forma de pagamento. O meu primeiro item vai receber forma de pagamento que foi selecionado aqui nessa variável aqui através do teste lógico, e na sequência ele vai pegar os dados de X, que vai ser o número da parcela, a forma de pagamento, o valor da parcela ele já vai formatar como um número com 2 casas decimais, que vai ser o valor da parcela que já foi calculado aqui, e vai colocar lá na quarta coluna, uma interrogação, que vai ser a data, porque eu não sei ainda que data que vai estar vencendo esse boleto, ou essa prestação. Então fica como uma interrogação aqui para ser lançado, e vai fazer os loopings para todos até encerrar o número de parcelas, adicionando os dados dentro da list view. Então aqui é bem tranquilo, bem facilzinho essa questão de inserir o número de pagamentos. Depois disto feito, a gente precisa fazer o seguinte, colocar a data dentro dessa forma, dessa lista aqui. Então lembra que eu havia colocado o evento dentro quando eu selecionasse item check dentro da list view aqui. Então, como no código que eu tenho aqui na list pedidos, aqui na forma de pagamento vai ser igual. Eu vou ter a ação que vai permitir apenas a seleção de um único item para que eu possa fazer o código de inserir a data no campo onde eu quero que ele seja inserido. Então esse aqui é o mesmo código que eu expliquei lá atrás, que faz a seleção de apenas um item dentro de uma list view. Então esse código vai ficar aqui dessa maneira para que eu possa, ao selecionar a data, ele jogar a data no local que eu quero. Então ele vai fazer da seguinte maneira aqui. Então o meu txt parcelas, se o meu txt parcela for vazio, ele não vai deixar que eu selecione uma data, porque ele vai necessariamente precisar disso para fazer o lançamento. Então esse código aqui vai colocar a data selecionada dentro da posição data de vencimento da minha list view que estiver marcada. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar do primeiro item até a quantidade de parcelas que eu tiver, e ele vai fazer o seguinte teste lógico: se a minha lista forma de pagamento tiver marcada, então ele vai colocar dentro dessa posição list forma de pagamento, meu objeto, list item, ponto item x, quer dizer a linha, e subitem 3 a posição desse item dentro dessa linha selecionada. Então nessa posição aqui ele vai colocar a informação do calendário. O calendário eu já expliquei aqui na videoaula 31, para quem tiver dúvida de como instalar e manipular ele para configurar, pode estar vendo lá na videoaula 31. Aqui funciona o mesmo procedimento, só que ao invés de eu lançar dentro de uma text box, eu lancei dentro de uma determinada posição da minha list view. Então ele vai procurar esses dados, né? Vai procurar dentro da minha list view. Quando um item tiver selecionado, ele vai pegar esse item X, essa mesma opção, e vai colocar a data lá na posição 3, que seria a quarta coluna no caso, né, da minha list view, na mesma linha que foi selecionada, e vai obter a data de cadastramento. Então aqui, o restante desse código aqui é para completar a data com a periodicidade de 30 dias. Então depois que ele fez o looping, localizou a linha onde está selecionado o checkbox da list view e adicionou a data nesse local, ele vai fazer a periodicidade de pagamentos. Porém, tem uma objeção aqui. Ele só vai funcionar e só vai completar as datas quando tiver selecionado a primeira linha dessa list view, porque aqui vou demonstrar aqui, eu posso ter um valor parcelado aqui em 3 pagamentos, e eu posso alterar somente esse pagamento aqui
e inserir uma data aqui, ele não vai completar as demais. Então, se eu inserir na primeira, aqui sim, ele vai jogar já a periodicidade de 30 dias. Eu coloquei isso aqui porque se você tiver um período menor e você quiser alterar um outro valor aqui, você pode alterar aqui conforme você precise para os próximos pagamentos. Então ele vai fazer essa preenchimento automático se você selecionar o primeiro item aqui. Então vamos lá. Então aqui ele vai fazer esse teste, ó. Então só vai completar as datas se tiver selecionado a primeira linha. Então eu fiz o teste aqui. Se lá na minha lista forma de pagamento meu item selecionado, minha linha selecionada for a linha 1, estiver marcada como verdadeiro, estiver selecionada, então ele vai fazer esse outro laço aqui que vai preenchendo as datas de pagamento com periodicidade de 30 dias. Então aqui o código está autoexplicativo aqui. Autoexplicativo, então você vendo aqui, ele vai, se a seleção, o item selecionado pelo qual o looping estiver passando no momento dentro das posições dessa caixa de listagem, ele verificando que ele está falso, ele vai preencher com uma data. Que data? Então a data vai ser colocada na mesma posição que o looping está percorrendo, na mesma linha, porém lá na coluna 3. Ele vai estar colocando o que ele vai colocar dentro dessa linha. Vamos mostrar aqui. Ele vai pegar a lista e vai pegar o seguinte: a posição atual que ele está é Y, a posição anterior é Y-1, que seria a linha de cima. Então ele vai pegar Y-1, que é a linha de cima, que está na mesma coluna da coluna anterior, e vai somar um intervalo, a variável intervalo. A variável intervalo é aquela que a gente deu o valor aqui de 30. E vai executar esse looping aqui tantas quantas forem as parcelas adicionadas aí na nossa planilha. Começou a chover, deve estar uma zoeira aí no microfone, mas vamos terminar por aqui essa videoaula e na próxima acho que conseguimos concluir essa planilha. Pessoal, valeu aí, até a próxima videoaula. Até mais!